Boa noite, pessoal. Meu nome é Everton Mendonça. Este é um vídeo avulso daquela sequência de vídeo tutoriais que eu fiz do joguinho Breakout. Na verdade, ele não faz parte daquela sequência. Ele só tende a complementar com alguma informação a mais sobre como produzir jogos utilizando o Lua, certo? Então, eu estou aqui com a minha IDE aberta. É um projeto novo, zerado, tá bem? A única coisa que eu fiz a mais é que eu criei uma pasta chamada Assets, essa aqui é a pasta do projeto, criado pelo Corona SDK. E aqui eu criei uma pasta e coloquei essa imagem, tá? Que é uma sequência do andar para baixo, andar para a esquerda, andar para a direita e andar para cima de um personagem, certo? Então, observe que ele está tudo agrupado em uma só imagem e isso facilita muito o carregamento do seu jogo e a manipulação dele. Então, quais são as facilidades que o Corona ele nos dá para poder trabalhar com essa sequência de imagens e poder animá-las, tá? Então, aqui, como sempre, né, eu estou seguindo aquele framework não é bem um framework, né? É aquela modularização, aquela maneira de modularizar através de problemas, né? Então, aqui eu não tenho nenhuma aplicação. Eu vou criar aqui local, o meu mundo. Pronto, então eu tenho uma estrutura de dados que representa o meu mundo, tá? E eu vou criar a primeira função, tá? Ela é a minha função main. E eu vou chamar ela aqui. Pronto, isso daqui vai executar o meu primeiro programa. E como sempre, eu vou precisar de um módulo para refletir o nosso estágio ou a nossa tela inicial, aquela tela de título. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo. Vou colocar o nome dele de xn.lua, xn00.lua, tá? Pode ser a sua página de título, certo? Aí aqui eu vou criar uma variável dentro desse meu módulo, dentro dessa minha tabela aqui. Que vai ser a cena 00. E vou requerer esse módulo. Não preciso colocar lua, obrigatoriamente ele tem que ser lua, certo? E dentro dele eu vou ter um método init passando o w, certo? Como a gente já fez nas outras. Se você não assistiu a outra sequência de vídeo tutoriais, é bem importante. Aí eu não vou salvar não esse arquivo, porque ele vai tentar usar um método que não existe, né? Ele vai chamar aqui o main, ele vai tentar chamar um método aqui que não existe, né? Então eu vou abrir aqui o meu arquivo e vou criar o primeiro módulo. Então, novamente aqui, ó, local S0. Então, eu criei aqui uma tabela, que é assim que se cria módulos em Lua. Eu vou retornar ela. Pronto. Agora eu preciso... Então, aqui já está funcionando. Eu preciso fazer com que isso daqui funcione. Então, eu preciso criar este método aqui. Vou chamar aqui o módulo S0. Vou colocar aqui essa função e vou receber aqui o mundo. Vou colocar ele aqui com outro nome só para não confundir. Pronto. Da mesma forma como eu construo, eu tenho que destruir. Então eu criei uma função de inicialização. Eu vou criar agora uma função de destruição. Pronto. E aqui eu vou precisar guardar vou criar uma variável dentro desse 0w, que é o mundo, e vou colocar o mundo
que é esse carinha aqui. Então eu recebo ele e guardo ele para poder usar mais tarde. Também vou criar uma cena não, um grupo chamado de cena. Então aqui eu chamo display.newGroup. Pronto, eu agora tenho uma cena. E aqui na destruição eu vou deletar essa cena. Ou seja, tudo que eu criar, eu coloco dentro dessa cena. E quando eu precisar acabar, acaba tudo junto, utilizando essa cena. Então eu vou chamar aqui remove self como função. E eu vou eliminar essa variável para ter certeza de que ela foi destruída com o new, colocando o new dentro dela. Pronto. Então, quando eu terminar de usar isso e eu não quiser mais, eu economizo memória destruindo ela, tá? Então, esse daqui é o primeiro mundo. O mundo ele não tem nada. Então, deixa eu ver se eu salvar aqui. Pronto, então veja que não deu nenhuma mensagem de erro, tá? Então, teoricamente, ele tá funcionando, certo? Agora eu vou querer criar o meu personagem. Então, se é um outro problema, eu vou criar em outro módulo, que é para não misturar código de uma solução com outra solução, certo? Então, eu vou criar aqui um novo, vou chamar aqui de player.lua, tá? Então, se eu quero adicionar esse jogador nesse mundo, então eu vou usá-lo aqui. Eu vou chamar, antes de criar um mundo, player require player. Pronto, então não deu erro, então até agora tá tudo certo, certo? Se eu quiser agora inicializar para mostrar uma imagem, aí utilizar, né, o meu módulo, então eu vou precisar chamar ele através de um método. Então eu vou chamar aqui o player, pronto, init, passando o mundo também, caso ele necessite. E como ele não está adicionado à cena, aí como ele não está adicionado à cena, eu vou destruir ele aqui. Pronto, eu não vou salvar porque aí ele vai dar erro, já que não existe esse método, nem existe esse outro no meu player. Então eu vou abrir aqui e novamente eu vou criar o meu módulo. Para criar o módulo novamente, né? Eu seleciono aqui uma letra aleatória. Então player 1. Vou colocar aqui uma tabela e vou retornar essa tabela. Toda vez é desse jeito? Toda vez é desse jeito. Tá? Então aqui eu vou criar a primeira função em P1 init e a minha segunda função de destruição. Pronto, eu já tenho um lugar para criar o meu jogador, certo? Eu já tenho um lugar para criar o meu jogador, as funcionalidades do meu jogador. Assim o código ele fica menorzinho, tá? Sim, aqui a mesma coisa do grupo, então faltou colocar aqui o mundo. E a cena. E eu vou copiar aqui. Pronto, então quando eu chamar aqui o destroy, observe que ele vai destruir tudo que foi criado nesse jogador. Vamos só alterar aqui, atualizar a referência. Pronto, aí fica de forma organizada, tudo em cada um do seu módulo. E quando eu precisar inicializar, inicializo. Quando eu precisar destruir, eu destruo.
certo? Para eliminar ele da memória, para ele não ficar interferindo nos outros elementos do jogo, tá? Agora eu vou querer renderizar algo. Então, aqui vai ficar sempre a inicialização de variáveis. Para eu poder trabalhar melhor o código, eu gosto, não é obrigado, mas eu gosto de criar uma outra funcionalidade, porque aí é um problema local. Como renderizar, qual é o código que eu preciso escrever para poder aparecer o personagem do meu jogo. Então, pode ser muito código, então eu vou colocar ele aqui. Pronto, então faltou só um pouquinho. Ó. Eu não criei com o nome p1.render, então quando eu for chamar, tem que chamar p1.render. Pronto. Aí eu salvo. Quando ele salva, ele atualiza aqui o simulador e não está aparecendo nenhuma mensagem de erro. Tá? Aqui também apareceria alguma mensagem de erro caso tivesse algum problema. Então agora eu vou precisar mostrar colocar um item, certo? Eu posso querer arrumar um background. Eu já mostrei isso como fazer nas outras videoaulas, como colocar somente uma imagem, tá? E como manipular ela. Mas agora aqui eu vou fazer de uma forma diferente, porque eu quero uma animação. Então, como é que eu trabalho com animações? Observe que aqui a gente tem um cheat. O que é um cheat? Ele é uma imagem que ela está organizada em tamanhos iguais, tá? Aqui eu tenho 4x4, onde tudo que é imagem do jogo, ele pode estar. Então eu posso ter uma imagem, eu posso ter duas, eu posso ter uma para um cenário, outra para um personagem, outra para um personagem, ou eu posso ter tudo junto, certo? Para economizar memória e velocidade de jogo, é melhor que esteja tudo junto. Só que aí fica difícil de você trabalhar com ela, porque você vai ter que saber os tamanhos e definir isso direitinho. Então, o bom mesmo é que você tenha uma imagem para cada assunto, tá? Então, qual é o assunto daqui? O assunto aqui é esse personagem. Então, todos eles, essa sequência daqui é ele andando para baixo, essa daqui é ele andando para cima, essa daqui é ele andando para a esquerda, essa aqui é ele andando para a direita. Então, eu vou utilizar ela, tá? Ela tem aqui o nomezinho, ó, sheet3.png, tá? Ela tem um fundo transparente já, então quando ela foi criada, a pessoa que criou já colocou ela com fundo transparente em formato PNG, certo? Então agora a gente vai precisar, a gente não vai usar os comandos que a gente usou anteriormente, não. A gente vai precisar usar um outro tipo de comando. Então eu vou criar aqui no meu P1, no meu módulo P1, o player. Já que só tem um player, vai ser ele mesmo, né? E aí eu vou chamar uma biblioteca do Corona SDK chamada Graphics. Ela já apareceu aqui, tá? Ela aparece para mim porque eu estou usando esse Zero Brain Studio. Então, graphics, ponto. Aí aqui, ó, new imagine sheet. E ele vai aceitar ele vai aceitar duas opções no mínimo. Então, uma vai ser o nome do arquivo, a outra vai ser uma tabela de opções. Então, vamos colocar uma coisa de cada vez. Primeiro, o nome do arquivo. Então, observe que eu coloquei ele dentro de assets. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, assets, igualzinho. Se der erro, veja se você copiou direitinho o nome aqui da pasta, certo? Se você errou, meu arquivo está aqui, ó, player.lua. Então, de acordo com esse meu arquivo, o caminho entre aqui nessa página. Agora que entrou, acesse o arquivo. Se tiver outras pastas, se você colocar em outras pastas, aí você vai ter que ir colocando o nome das pastas um por um até chegar no arquivo, que aí ele vai entrar uma por uma das pastas. Bota a extensão
porque ele aceita não só PNG, mas também outros tipos de extensões, então você tem que colocar. E aqui a gente vai precisar de das opções. O que são essas opções? Ela explica como é a folha de estilo. Ou, folha de estilo não, estou misturando com CSS. Ela explica como é que é a imagem, como é que está subdividida a imagem. Então, vamos lá, vamos colocar aqui o nome de sheet. Eu não vou salvar porque, né, ele ainda não está pronto, eu ainda preciso criar. Então, aqui, ó, em local, sheet vai ficar as opções. Ela é uma tabela e nessa tabela a gente vai colocar as opções. Então, aqui a gente vai colocar a largura. Então, a largura dessa imagem, eu já medi aqui, é 128 por 168, tá? 128 por 168, se eu não me engano. Então, a largura dela é 128, vírgula. A altura dela, 168, tá? Aí a gente vai ter que colocar o num frames. Num frames. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 por 4 vezes 4 dá 16. Então a gente vai ter 16 imagens, né? Subdividindo em 16 imagens. Aí a gente vai ter que dizer qual é o tamanho dessa imagenzinha aqui, de uma dessas 16 imagens. Então, vai ser o quê? 128 dividido por 16, tá? Então, a gente vai ter 128 dividido por 16. Então, vamos lá, 128 dividido por 4, não por 16, porque é 4 na largura. 32. E gente, cuidado com maiúsculo e minúsculo aqui, viu? Quando digitar esses nomes. E a gente vai ter o 168 dividido por 4, que dá 42. Sempre colocando aqui separado por vírgula, certo? Então, aqui eu vou salvar, vou ver se deu algum erro. Não deu nenhum erro. E você vê que ele não mostrou, tá? Por quê? Porque eu simplesmente li na memória uma imagem e configurei ela. Então, aqui é o tamanho total da imagem, da largura, altura, tamanho total, quantidade de imagens que ela possui, e essa imagenzinha aqui única dela, ela vai ter quanto? Ela vai ter 32 de largura e 42 de altura, tá? Agora, observe que eu tenho 4 sequências aqui, da esquerda para a direita. Eu tenho 4 sequências, certo? Então, essa imagem, ela tem 4 sequências. O Corona, ele me dá a possibilidade de eu colocar um nome para cada uma dessas sequências. Então, é assim que eu vou trabalhar, tá? Espera aqui, ó, já deu aqui um errinho. Seu número de frames definido. Deixa eu descobrir aqui o que é. Olha só o problema que foi. Esse F aqui que tem que ser maiúsculo, tá? Pronto, agora outro probleminha, deixa eu ver. Pronto, aqui foi o que eu inverti. Então, olha só. Aqui é o conteúdo total da imagem. Então, aqui é 128, aqui é 168, aqui é 32, aqui é 42. É ao contrário. Pronto. Então, aqui é a imagem, o tamanho da imagem total, a largura da imagem total, aqui a altura da imagem total, aqui é 32, 42. Aqui é a largura da imagem unitária
e a altura da imagem unitária. Vamos ver se tem algum problema. Não. Deixa eu ver aqui. Não, tem mais não. Pronto, agora eu vou, como eu disse, eu vou precisar da sequência. A sequência eu vou colocar aqui, ó, local, sequência. Pronto. Ah, e isso daqui tudo, ele é configuração, né? Eu não vou usar isso aqui para construir as imagens. Eu vou usar isso para construir as imagens, mas não, ela não vai aparecer. Então ela fica aqui. Então, e aqui eu vou colocar tem um ponto. Vou colocar aqui uma sequência geral. Vou colocar aqui normal. Pronto. E vou colocar as opções dela. Então, o primeiro parâmetro é o nome. Então, é para eu poder chamar. Então, eu vou colocar aqui normal, só para teste mesmo, certo? E aí eu vou colocar aqui o start, que diz quando é que começa. São duas maneiras de você fazer isso, tá? Essa primeira a gente utiliza o start, que ele vai dizer qual é o número do frame. Então, aqui a gente vai ter à esquerda, no canto superior esquerdo, 1, 2, 3, 4, aí embaixo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a contagem é feita dessa forma. Do canto superior esquerdo para o canto inferior direito. Então, vamos voltar aqui e vamos dizer que ele vai começar do 1. E quantos tem? 16. Aqui é o total de imagens que tem, 16. E o timing, ou seja, o tempo em milissegundos entre uma imagem e outra, vou colocar aqui 500. 500 milissegundos é metade de um segundo para aparecer cada uma dessas imagens, tá? E tem mais duas opções aqui. Loop count. De importante dessas duas opções é essa daqui final, que a gente vai colocar aqui forward, que ele vai fazer a animação para frente. Tá? Então tem também a opção de você direcionar a animação de trás para frente. Tá bem? Então isso aqui é só um pequeno teste. Então olha só, eu tenho deixa eu colocar aqui play image. Pronto. Play image e eu tenho também a sequência normal. Agora sim, no render, que eu faço com que as coisas apareçam, eu vou ter aqui o meu player, que ele vai ter display new image, new sprite. Sprite é qualquer imagem animada na tela de um jogo. Então aqui new sprite, aí a gente vai colocar o imagem sheet e depois a sequência. Então eu vou querer esta imagem e vou querer esta sequência. Pronto, observe que ele apareceu aqui no cantinho, tá? Foi o primeiro lá do canto superior esquerdo da imagem. Agora eu vou querer colocá-lo no meio, então display ponto content x, que aí é o conteúdo de toda a imagem. E faltou aqui o player. Player.y
display.content_y. Pronto, aí ele centralizou. Se eu quiser aumentar esse eu não posso aumentar a altura e largura feito eu fiz nos vídeos anteriores, não. Eu vou ter que, por ele ser um sprite, aí eu não vou trabalhar da mesma forma. Eu vou trabalhar com escala. Para ele ser dimensionado no mesmo tamanho. Ele não se distorcer. Então, player 1 ponto. Ponto não, 2 pontos. Scale. Aí a gente tem que, é um método, aí a gente tem que dizer qual é o fator de escala x e y. Aí como eu não quero, 1 é o tamanho normal, 2 é 2 vezes o tamanho, certo? Se eu quiser diminuir, 0,5 é metade do tamanho, tá? Então eu vou querer 2 vezes o tamanho dele, para vocês verem bem. Ctrl S. Ó, veja, né, que ele deu uma aumentada, tá? E agora, pronto. Agora eu tenho que fazê-lo com que ele passe do 1 ao 16. Então ele vai mostrar todos os frames, certo? Então eu vou colocar aqui a manipulação dos da animação. Então eu vou colocar aqui play. Errei aqui que não é ponto, é 2 pontos, é um método, tá? Aí, pronto. Agora observe. Foi bem rapidinho. Se eu quiser diminuir, desacelerar ele, eu posso colocar aqui, ó, o tempo. Pronto, olha só. Se eu achar que ele ainda está muito rápido, eu posso diminuir ainda mais. Então, vai ser um frame a cada 2.500 milissegundos. E se eu quiser parar, aí ele também tem, assim, em determinada hora do jogo, o controle, você está controlando com ele, aí você para de mexer. Então, o comando é stop. Stop não, pause. Pronto, aí ele para, certo? Então, por exemplo, você pode colocar para quando você direcionar ele para um lado, aí ele dispara a sequência, e quando você quiser que ele pare, quando ele solta o direcional, aí você pode chamar essa função para ele parar, tá? E agora sim, como é que eu faço para separar as sequências? A segunda forma de se fazer. Eu vou comentar aqui. Vou copiar aqui, que vai ser poucas as alterações, certo? Eu vou apagar isso daqui. Pronto, em vez de eu dizer quantas imagens tem e qual é o início delas, eu vou colocar aqui frames. E aí eu vou colocar uma tabela contendo a numeração de frames que eu quero. Então eu vou criar 1, 2, 3 e 4. Vou mudar aqui o nome de normal para, deixa eu dar uma olhadinha aqui na imagem, baixo, down. Então quando estiver andando para baixo ele vai usar essa daqui. Aí eu vou criar agora outras sequências, down, para mostrar para vocês a mudança dessas sequências. Pronto, então olhando para a imagem, o up é down, aí left. Vamos colocar o nome de left. Aqui vai ser 5, 6, 7, 8. Right. 9, 10, 11, 12,
Fiz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E up. Up. 13, 14, 15, 16. Pronto, então agora eu já tenho as 4 sequências, tá? E eu posso criar imagens diferentes para cada uma dessas sequências. Então, deixa eu colocar aqui. Down. Aqui eu vou colocar, em vez de ser agora no centro que eu vou ter 4 imagens para demonstrar para vocês, então eu vou colocar aqui quatro localizações. Tá? Então eu vou chamar a largura multiplicada. Lembra como a gente fazia lá no outro joguinho, né? 1 por 4 ele vai ficar lá em cima. Esse daqui podia ser no meio mesmo. Deixa eu ver onde é que ele ficou. Ah, eu usei a largura. Que tem mais espaço. Se for assim. Pronto. E agora eu vou ter que colocar aqui down, respeitando sempre maiúsculas e minúsculas. Vou juntar esse cara, tirar a pausa. Salvar para ver se está tudo ok. Ele está bem lento, né? Vamos ajeitar aqui, porque agora tem menos frames. Tá? Vamos ver se com 1 ele resolve. Pronto, agora ele já está mais rapidinho. Agora vamos colocar as outras imagens. Vou colocar aqui o up. A sequência que eu vou querer é a up. Modificar aqui. Isso para eu mostrar as 4 imagens juntas, para vocês verem. Mas tem um jeito que você não precisa ter um tipo, uma variável para cada tipo, não. Você pode ter uma só. E sair mudando. Eita. Left. Left. Aqui, 2, 3 e 4. E agora só falta mais uma. Ok. Então, observe aqui, né, que a gente tem os quatro modos, né? Para baixo, para cima, esquerda e direita, tá? E pronto. Então veja que deu muito trabalho porque eu queria mostrar as 4 imagens juntas, tá? Mas você não precisa fazer dessa forma, não. Você pode alterar elas com um comando. Como é que funciona? Aqui ele aceita várias sequências diferentes. Então você pode ter, deixa eu aumentar aqui,
apenas uma sequência. Tá? Você pode ter apenas uma sequência. E nessa tabela, você vai ter tabelas com todos esses dados. Então, eu vou copiar aqui, ó. Esse aqui vai ser o down. Vírgula. Deixa eu ver aqui outra. Pegar a terceira. Vírgula. Cuidado para não esquecer a vírgula. Essa última. Pronto. Então, observe que aqui a gente tem uma tabela com 4 tabelas dentro dela, tá? É uma sequência só. Aqui eu vou usar somente uma sequência, certo? Deixa eu... Pronto. Agora deixa eu pegar esse cara. E pronto, então eu só vou ter um player mesmo, que é uma única imagem de player. Tá? E aqui vai ser somente uma sequência, certo? E aí a gente observa que ele pegou a primeira sequência. Aí eu quero mudar agora a sequência. Como é que eu faço? Ele apertou para a esquerda. Então eu chamo essa linha de comando aqui. Set sequence. E aí eu procuro o nomezinho que eu dei para ela. Então aqui eu vou querer app. App. Agora ele mostra o app, certo? Deixa eu colocar aqui, porque senão ele muda, ele primeiro dá o play, depois ele muda. Pronto, eu mudei, depois eu dei o play. Agora ele anda. Certo? Agora se eu quiser o left, aí eu chamo left. Aí ele definiu aqui. Então é assim que eu vou trocando, somente com esses dois comandozinhos. Right. Down. Pronto, agora ele está caminhando para baixo. Aí dependendo do que você acerta, você vai chamando esse cara. Bem, é isso daí que tem sobre animação. A gente viu do comecinho até o final, até outros exemplos. Espero que vocês tenham gostado, tá? E na próxima vez, aí eu vou colocar outros vídeos avulsos também que não tem muita relação um com o outro, não. Então eu não vou dar sequência a esse joguinho, não. Até porque não é um joguinho, é somente uma demonstração de como funciona a animação. Tá bem? Então, boa noite, até mais.